Olá, boa tarde para você. Deve ser retomado na próxima sessão plenária do STF, no dia 22, o julgamento da resolução da Anvisa, que proíbe a venda de cigarros com sabor no país. E ainda na sessão dessa quinta-feira, um pedido de vista suspendeu a análise dos ministros sobre terras quilombolas. Um pedido de vista do ministro Edson Fachin suspendeu o julgamento de uma ação em que se discute a validade de um decreto que regulamentou a demarcação de terras ocupadas por quilombolas. Em 2012, o então relator, ministro César Peluso, hoje aposentado, votou pela inconstitucionalidade da norma. Em 2015, a ministra Rosa Weber votou pela validade. O julgamento foi retomado nesta quinta-feira com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Um dos principais pontos questionados na ação é o critério de autodeterminação, pelo qual a própria comunidade reconhece quem são e onde estão os quilombolas. O ministro destacou que o controle é feito pela Fundação Palmares. A Fundação Cultural Palmares realiza vistoria técnica à comunidade para colheita de informações, dirimir eventuais dúvidas da comunidade relacionada com o procedimento de certificação e ainda constatar em loco a veracidade das informações prestadas. Assim como a ministra Rosa Weber, o ministro Dias Toffoli também votou pela validade do decreto, mas divergiu em parte, destacando que só devem ser titularizadas áreas ocupadas pelos quilombolas na data de promulgação da Constituição, com exceção dos casos em que houve a perda da posse em razão de atos ilícitos. Devem ser titularizadas as áreas que estavam ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, inclusive as efetivamente utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural, na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88. Ressalvo, caso não estivessem ocupando em 5 de outubro de 88 as terras em razão de suspensão ou perda de posse em decorrência de atos ilícitos. Ainda durante a sessão, os ministros começaram a julgar uma ação em que se discute uma resolução da Anvisa que proíbe a comercialização de cigarros que contenham aroma e sabor. Na ação, a Confederação Nacional da Indústria aponta que não há estudos que comprovem que os aditivos fazem mal à saúde. Entre produtos que tenham aditivos e produtos que não tenham aditivos, não há sensível distinção com relação à toxicidade. Um produto que é conhecido pelo brasileiro há 100 anos, dessa forma. E, ao proibir essa circulação, o que a população brasileira vai fazer, por encontrar o sucedâneo mais próximo, é buscar o mercado ilegal. Já a advogada-geral da União defendeu a norma, destacando que os aditivos estimulam o uso do cigarro, principalmente por crianças e adolescentes. O fato de se ter a inserção de aditivos, comprovadamente, os estudos científicos revelam isso e foram também juntados aos autos, revelam que se trata aí de facilitadores relacionados à palatabilidade. Por quê? Porque é uma estratégia justamente para se facilitar o uso. Há hoje algo em torno de 600 aditivos. Os aditivos compõem algo em torno de 10% da massa quando se trata da fabricação de um cigarro. O julgamento foi suspenso após as sustentações orais e vai ser retomado na próxima sessão plenária. Bom, e para falar sobre a sessão de ontem, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Voltando aí ao tema dos quilombolas, o ministro Dias Toffoli inaugurou uma terceira posição aí no julgamento, não é? Exatamente. Esta ação direta de inconstitucionalidade, ela já teve o voto, então, de 3 ministros, né? O ministro César Peluso, que já se aposentou, ele votou pela procedência da ação por entender que o decreto que está sendo questionado, que é o decreto 4.887 de 2003, ele é inconstitucional. Já a ministra Rosa Weber, na outra oportunidade em que esse processo foi chamado a julgamento e ela acabou proferindo seu voto, ela manifestou um voto completamente contrário. Para a ministra, ela entendeu que a ação deve ser julgada improcedente porque o decreto é constitucional. O ministro Dias Toffoli inaugurou uma terceira posição, pela parcial procedência da ação direta de inconstitucionalidade. Então, ele refutou uma série de argumentos que foram lançados na ação direta de inconstitucionalidade para declarar apenas a procedência parcial dessa ação no sentido de se reconhecer
como direito dessas comunidades remanescentes dos quilombos, dessas pessoas que são remanescentes dos escravos, dessa época da escravatura, o direito às terras por eles ocupadas até a data da promulgação da Constituição Federal, que é 5 de outubro de 1988. Em que contexto surgiu essa proteção às terras quilombolas? Bom, esses direitos eles foram assegurados por meio do ato das disposições constitucionais transitórias e eles tratam exatamente de um reconhecimento, né, da titularidade dessas terras para essas comunidades quilombolas. E isso surgiu como um resgate histórico, como uma forma de na verdade, compensar uma dívida histórica de opressão aos negros durante o período, uma opressão inclusive secular, e em especial durante o período da escravatura. E como é feito o reconhecimento dessas terras quilombolas? Não é um procedimento tão simples, né? Existe mais ou menos em torno de umas 20 etapas. E o primeiro passo, inclusive o que está sendo questionado na ação direta de inconstitucionalidade, é a questão do critério da autodeterminação, da autoafirmação. Então, esse é um dos critérios necessários. O ministro Dias Toffoli, inclusive, mencionou a importância desse critério. É importante que a própria comunidade se autodenomine quilombola, se entenda como quilombola, mas não é o único critério utilizado pelo decreto, né? Existem estudos antropológicos que também são feitos e a participação de diversas entidades, né? A Fundação Palmares, o próprio INCRA é quem faz a titulação dessas terras. Então, é preciso existe um procedimento, que não é um procedimento simples. Atualmente, nós temos em torno de 220 títulos que foram expedidos pelo INCRA. Isso beneficiou 294 comunidades quilombolas, mas há muito ainda a se reconhecer. E, certamente, essa decisão do Supremo Tribunal Federal impactará exatamente esse procedimento que tem sido utilizado. Então, não é tão simples, até porque precisa de um estudo antropológico, precisa verificar a questão da delimitação, da demarcação e o estudo mesmo para saber se aquela comunidade tem essa relação histórica com aquelas terras e realmente é ou não descendente dos quilombos. Então, não é um passo simples, mas existe essa possibilidade, esse direito reconhecido pelo ato das disposições constitucionais transitórias. Eles têm direito a essa titulação, ou seja, titulação é o título de propriedade. Muitas das vezes ocuparam, mas era apenas uma posse. E o ato das disposições constitucionais transitórias conferiu o direito deles terem o título de propriedade. Tá ótimo, Gisele, obrigada pelas explicações por hoje. A gente se vê de novo semana que vem. Eu que agradeço, até lá. Até lá.